no livro de Números, capítulo 21. Só uma reflexão rápida mesmo. Versículo 4 em diante até o versículo 9. Glória a Deus. Esse livro de Números, ele não tem esse nome hebraico, né? O nome dele é Bemidbar. E significa no deserto. Esse nome que foi dado, Números, por causa das jornadas do capítulo 33, as jornadas que os filhos de Israel fizeram. E também pela separação que Deus faz, os censos, e Ele separa aqui, no livro de Números, os que vão entrar na terra prometida e os que não vão, né? Por isso é denominado, foi traduzido do hebraico para o grego como Números. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, ou de bronze, né? Numa tradução vai falar bronze, e coloca numa haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, aí deve estar bronze também na tradução, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, né? Das pessoas que leem a Bíblia. Narra aqui o próprio Moisés, uma das passagens muito emblemáticas do povo de Israel nas suas jornadas, na sua peregrinação de 40 anos pelo deserto. Lá não era calor igual está aqui não, viu? Muito pior. Lá chega a 50 graus, chegava a 50 graus, ainda chega, né? De temperatura de dia. E à noite a temperatura despenca abaixo de zero. As oscilações de temperatura, né? Que existem no deserto. É por isso que deserto, alguns pregadores usam a metáfora do deserto para fazer uma aplicação da vida do ser humano. Deserto é lugar de escassez, sequidão, solidão, oscilações de temperatura, que poderíamos dizer as oscilações que nós temos na nossa vida. Uma hora estamos lá em cima, outra hora já estamos lá embaixo. Isso serve para o nosso emocional também, né? Serve para o nosso dinamismo, o nosso ânimo. Isso acontece cotidianamente na nossa vida. Nós oscilamos. O ser humano é assim, né? Tanto é que ele é composto de emoções, e temos muitas dificuldades em muitas áreas da nossa vida, mesmo que alguns não admitam, e às vezes acham que são super crentes, mas temos esses problemas sim. E a Bíblia narra aqui que eles estavam
saindo de conquistas das cidades de Canaã. E eles então partiram do Monte Or, e de repente, irmãos, pelo caminho do Mar Vermelho, que eles já conheciam esse caminho, porque já tinham atravessado ele, né? Caminho que eles já haviam passado. Às vezes nós passamos pelo mesmo caminho, na nossa jornada aqui, muitas vezes, e às vezes nem percebemos, sabiam? Várias vezes nós passamos pelo mesmo caminho, e às vezes nós estamos perdidos e não percebemos. Já ficou perdido em algum lugar? Você falou, já passei aqui, estamos perdidos. Isso acontece, viu? Com a nossa vida. As nossas mazelas, né? Que nós enfrentamos. Eles começaram a rodear a terra de Edom, que é as montanhas de Seir. E eles então, de repente, a Bíblia diz que a alma do povo, o que é a alma do povo? As emoções. Começaram a falar mais alto do que a própria razão. Existem situações, irmãos, principalmente para as mulheres que estão aqui, na igreja aqui, ela é composta mais de mulheres do que de homens, né? Ao contrário da igreja que eu fui pastor em Rinópolis, que eu dizia para os moços que tinham lá, vocês estão por fora, porque lá tinha mais moço do que moça. Se vocês quiserem casar, vocês vão ter que evangelizar as moças aí na rua e trazer para a igreja, porque vocês estão muito aquém. Elas eram maioria lá, né? Eles eram maioria, eles eram minoria, as moças. Então aqui não, aqui são mais mulheres. As mulheres têm um costume muito, que se repete muito, de agir mais pela emoção do que pela razão. Isso é característico das mulheres. Não estou dizendo que os homens às vezes não agem, mas as mulheres são piores. E às vezes tem situações que nós temos que agir com a razão, aí nós queremos colocar o coração na frente. Vai dar errado, vai dar problema. Mas estou fazendo assim porque eu amo demais, eu tenho que fazer. Tem que agir com a razão às vezes. Chega a situações que nós não podemos deixar a nossa emoção falar mais alto, porque não vai dar para administrar. Eles aqui agora, numa situação que não era fácil, a Bíblia diz que eles, então a alma do povo se angustiou neste caminho, quando nós estamos andando aqui agora. Quantas vezes, irmãos, nós já nos angustiamos, né? Várias vezes. A angústia vem mesmo e fica difícil. E esse povo começou a falar contra Deus, e não só contra Deus, contra Moisés. Que é uma coisa que o ser humano faz muito, irmãos, é que geralmente quando ele está com um problema, ele começa a falar de Deus. E a primeira coisa, agora falando para o âmbito aqui da igreja, a primeira coisa que acontece quando dá zebra, adivinha de quem que nós falamos? Do líder, viu? É comum isso daí. Culpado é Moisés, culpado é o líder, culpado é o pastor. Isso eu já passei muitas vezes, não só eu sendo no lugar do pastor, como outros pastores, que eu já participei de muitas reuniões exaustivas de ministério, muitas, né? E exaustivas. Tem pessoa que pensa que é fácil ser pastor, né? Mas não sabe o que é a exaustão desse cargo chamado pastor. Um dia eu levei minhas filhas numa reunião lá em Araçatuba, estava um calor igual hoje mais ou menos. Saímos 7h30 da manhã de casa, morava a 70 quilômetros da sede, fomos para lá, e ficamos até a noite lá. E quando nós fomos embora, elas falaram assim: pai, pelo amor de Deus, como é que o senhor aguenta isso daí? Só um dia que elas foram comigo, e era dia após dia, dia após dia. O emocional do pastor, quando chega à noite, ele se esvaiu, não tem mais. E aí a primeira coisa que se fala, é o líder que é culpado. Saiu uma pessoa da igreja, pastor, não foi visitar, é culpado, não tratou bem. Isso é característico do ser humano. Aqui eles estavam falando de Deus, e depois começaram a falar de Moisés. Não falar deles, falar contra. A Bíblia está dizendo contra, no versículo 5.
E começaram a dizer: por que nos fizeste subir da terra do Egito? O Egito, eles eram escravos lá, viu? Escravos. Mas eles estavam achando que estava ruim aqui. E no Egito estava bom. O Egito é um tipo do mundo aí fora, que escraviza o ser humano, e ele pensa que é bom lá. Perceberam uma coisa, irmãos? Que as pessoas, elas podem ter o problema que for, mas elas estão lá, né? Elas estão naquele ambiente, elas não abandonam aquele ambiente. Mas na igreja, o primeiro problema que ela tem na igreja, ela vai embora da igreja. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui. E aí ele diz: por que você trouxe a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto? Pois aqui não tem pão, nem água. A nossa alma já não aguenta mais isso daqui. Tudo que Deus está dando para nós aqui, nós estamos fastiados, eles disseram. Fastio, enjoados, né? Chegou no limite. E a Bíblia diz que então Deus, aqui, vai tomar uma atitude drástica. Ele vai enviar serpentes. Não é qualquer tipo de serpente. É uma serpente muito agressiva, que a Bíblia chama de serpentes ardentes. Ardentes. São serpentes que algumas delas têm até cheiro. De longe você sente o cheiro dela, não é? E elas começou a morder o povo. E morreu muita gente, a Bíblia diz. Imagine ser picado por uma serpente que habita no deserto, extremamente venenosa, sem soro. Naquela época não tinha soro antiofídio. E eles começaram a morrer. E a Bíblia diz que então o povo começou a se arrepender. Que a hora que a coisa começa a pegar mesmo, tem alguns que se arrependem. E aí foram até Moisés. Agora lembraram que Moisés era o líder. E pediram: Moisés, pelo amor de Deus, ora por nós aí. Ora por mim, né? Ora por mim. Já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas, às vezes, exacerbar com a gente, né? Depois, ora por mim. Um dia uma mulher lá na cidade de Rinópolis mesmo, ela foi na porta da minha casa, falou tanta coisa lá, tanta besteira, né? E aí foi embora. Ela é da igreja, essa mulher. Depois, passou uns dias, o filho dela ficou doente, muito doente, pequenininho, né? Aí ela foi lá em casa. Pastor, o senhor pode orar pelo, como que ele chamava, não lembro mais. Ele está doente. Aí eu falei: traz ele aqui, irmã, vamos orar por ele. Aí eu orei por ele, né? E o menino ficou bom, não sei se foi oração, talvez pode ter sido, né? Sarou. E aí daquela mulher ficou minha amiga. Depois ela nem gostava que falava de mim, né? E quando eu saí de lá, ela queria até lá em Tupã, na sede, para falar para o pastor presidente não me tirar de lá, deixar eu mais um tempo. Falei: não, esquece. É o momento de eu sair mesmo, deixa Deus fazer como Ele quer, né? E esse povo aqui, irmãos, foram até Moisés. Ora por nós, Moisés. Moisés orou, mas Deus não quis tirar a serpente. Não quis tirar. Só que Deus, irmãos, às vezes Ele não vai tirar alguns problemas da nossa vida. Sabia? Quantas vezes você já pediu para Deus tirar um problema da tua vida e Ele não tirou? Já aconteceu isso? Deus não existe. Ele me deixou. Ele não quer tirar o que eu estou pedindo para Ele. É porque Deus sabe que aquele problema é um calo que nós precisamos ter no pé, para não andar muito tranquilo. Senão eu vou pisar muito tranquilo. Quando eu tenho um calo, aí eu tenho que pisar com mais cuidado, né? Senão dói. Então Deus não tira, mas Deus vai dar a solução. Paulo, o apóstolo Paulo, que a irmã Roberta falou aqui, ele tinha um problema, que nós não sabemos o que é, chama espinho na carne. A Bíblia trata de espinho na carne. Você já pensou um espinho na carne? Dói muito, né? É algum tipo de problema que fustigava o apóstolo Paulo dia e noite. Dia e noite. Ele chama de mensageiro de Satanás. Ele pediu, orou 3 vezes. E Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não vou tirar o problema. Você vai ter que aprender a conviver com ele. E tem problemas que nós vamos até o fim, viu, irmão? Com eles. Não vai sair. Como foi falado aqui também, que ser crente não significa que os problemas terminaram. Significa que vai vir mais. Então, disposto a ser crente e vir mais problema. Mas Deus sempre tem uma solução. Ele sempre vai criar uma solução para o problema, ainda que não saia. Ele vai nos dar alívio.
E aí, irmãos, o que ele faz? Deus falou, constrói uma serpente, Moisés, de metal, de bronze. Coloca, hastia ela, levanta ela, né? Levanta ela, coloca lá. Quando as pessoas forem ofendidas, mordidas pela serpente, a única coisa que elas vão ter que fazer é olhar nessa serpente de bronze, e elas serão curadas. Olha o antídoto. Quanto tempo que o ser humano ficou tentando descobrir uma forma para poder combater veneno de serpente, animais peçonhentos? Aqui Deus já está dando a receita. Soro antiofídico para combater veneno de serpente, sai de serpente. É ciência. E aí ele fez essa serpente, hasteou ela. Essa palavra hastear é muito importante. E eles olhavam para a serpente quando eles eram mordidos, e a Bíblia diz no versículo 9, que eles ficavam vivos. Qualquer um que era picado ficava vivo. Pastor Mauro, o que tem a ver isso comigo? Tem a ver que, vamos ler um texto, no Novo Testamento, João 3,14, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14. A Bíblia está conectada, né? Interligada. E como Moisés hasteou, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Entre a terra e o céu, tem uma tradução que fala, né? Que é a cruz. Levantar na cruz. Então, inclusive essa serpente que foi feita por Moisés, quando Josias assumiu o governo de Israel, ele precisou quebrar essa serpente. Porque o povo, ela chama Neustã. O povo estava fazendo idolatria com ela. Não era para fazer isso. O que significa essa serpente para nós hoje? Cristo. Você precisa ficar vivo espiritualmente, tem que olhar para Jesus. Por isso que a Bíblia diz a cruz de Cristo, porque ele foi hasteado, levantado na cruz. Essa serpente é um tipo dele. Essa serpente representa Cristo, né? Ela tipifica Cristo. Então as pessoas que precisam, porque o pecado é um tipo de veneno. Vocês sabiam disso? O pecado, ele vai entrando na pessoa de uma tal forma que a pessoa morre, ela morre espiritualmente. Um veneno letal, é uma peçonha. Então precisa de um antídoto. Só há um antídoto, você que estava assistindo nas redes sociais, para que esse veneno possa ser combatido. Você sabe o que é um antídoto? Um antídoto? Antídoto, contrário. Já brincou de Lego? Sabe aqueles brinquedinhos Lego? O que você faz com ele? Encaixa um no outro, porque um é totalmente contrário ao outro. Isso é o antídoto. Ele é totalmente contrário ao efeito do veneno. Ele faz o efeito contrário, e aí ele vai combater aquele tipo de veneno. Então, Jesus dando a sua vida, hasteado na cruz, é o antídoto totalmente contrário ao veneno do pecado. E toda pessoa que quer viver espiritualmente, quer ter uma vida transformada, quer abandonar as coisas aí de fora, quer ter esperança de salvação, quer ter um renovo, quer ter uma vida digna, honrada, ele precisa olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Mas só olhar, aqui a questão olhar é abrangente. Olhar para Jesus implica em servir a Ele, confiar nele, como a Ana falou aqui, depositar toda a confiança, porque Ele nunca vai nos decepcionar. Nós, os seres humanos, podemos decepcionar um ao outro, porque somos falhos, mas Ele não. Ele sempre está pronto, sempre está com a mão estendida, sempre está nos esperando, sempre vai ter uma solução, sempre terá uma resposta, sempre abrirá uma porta, grande e eficaz. Mas os adversários vão vir também, viu? Paulo diz, uma grande porta e eficaz me abriu, mas muitos são os adversários. Então, irmãos, nessa noite, você está no lugar certo. Jesus está se apresentando.
Ele não está lá na cruz mais, ele já saiu. Não precisa mais pegar uma cruz e carregar ela, com ele lá pregado, porque ele já não está lá mais. Ele não está nem no túmulo mais. Se você tiver o privilégio de ir lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, tem uma frase em inglês lá, que diz que ele não está mais aqui, ressuscitou. Ele já saiu de lá, ele é vivo. O Jesus que nós pregamos aqui é vivo. O Jesus da Bíblia é vivo. Ele é o antídoto contra o pecado, para ter a vida transformada. Agora, para ter essa vida transformada, recebê-lo como Salvador, implica em tomar uma grande decisão: servi-lo. Eu quero essa decisão. Tem um texto no Antigo Testamento que diz: multidões, multidões, no vale da decisão. Quantas pessoas nesse momento estão no vale da decisão? Quantas igrejas nesse momento estão pregando essa palavra aqui, ó? E daqui a pouquinho os pastores vão fazer um apelo e vão perguntar: quem quer Jesus? Mas não basta dizer eu quero. Não é só isso. É preciso tomar uma decisão de coração, olhar para Jesus, para que o antídoto ele funcione e o veneno seja tirado, eliminado, e nós possamos, a pessoa vive espiritualmente, ela recebe a vida novamente, porque o pecado matou a pessoa espiritualmente. É isso que tipifica essa serpente que nós acabamos de ler. E nessa noite é uma palavra simples e objetiva para o nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É momento de nós convidarmos Jesus para ser o nosso amigo, fiel e verdadeiro, mais chegado que o irmão, o amigo que não falha, o amigo que nunca se omite, o amigo que nunca se afasta, o amigo que sempre está presente. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amigo que nunca nos trai, o amigo que nunca mente para nós, o amigo que nunca vai nos colocar em gelada, né? O amigo que nunca vai nos deixar decepcionado, o amigo que nunca vai nos frustrar, o amigo que estenderá as mãos para nós. Mas esse amigo vai nos corrigir, vai falar o que nós precisamos ouvir. Ele nos ama com amor incondicional, mas ele vai nos corrigir, vai mostrar o caminho. Você errou aqui, porque a palavra dele, ela tem esse poder de ir até a divisão da alma, separar as juntas e a medula, e separar o espírito e a alma, e trazer, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Você já se parou assim, já teve um momento de refletir? Eu preciso de Jesus, olhar para Ele e servi-lo. Eu preciso. Mas talvez ainda não teve essa coragem. E eu quero dizer uma coisa que eu sempre digo aqui: as pessoas que têm crianças na igreja, quando chegar um tempo que elas tiver já com um certo entendimento, elas também precisam fazer isso. Porque filho de crente não é crentinho, viu? Filho de cristão não é cristãozinho. Ele precisa também ser ensinado que tem um momento que ele vai precisar decidir tomar, porque a salvação é individual. Eu não salvo os meus filhos, eles não me salvam. Eu não posso salvar minha esposa, ela não pode me salvar. Eu posso orientar, e vai ter que ter um momento que eles vão ter que decidir se eles querem olhar para Jesus. Jesus já foi levantado entre o céu e a terra. Ele já pagou os nossos pecados, já deu a sua vida, já derramou o seu sangue, já resgatou a nossa alma, já nos deu direito de vida eterna, já nos deu certeza e esperança de salvação. Agora, para isso, precisamos tomar uma grande decisão. Nós recebemos durante a nossa vida muitos convites, muitos. Convite para almoçar, hoje mesmo eu recebi um, né? Fui almoçar na casa de uma pessoa. Convite para jantar, convite para ir numa cerimônia de formatura, casamento, agora não está nem podendo ir, né? Convite para sair. Mas o melhor convite que um ser humano pode receber é esse: ter a oportunidade de tomar uma decisão e servir a Jesus. Mas essa decisão, ela tem que ser bem tomada, para que daqui a pouco a pessoa não diga assim: já não quero mais, né? Fica um pouco de tempo, pois eu me precipitei, eu não pensei, não era o que eu queria.
Isso não estava no meu coração, porque servir a Ele é voluntário. E Ele disse assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. E quando uma pessoa toma essa decisão, que ele se chega aos pés do Senhor, acontece uma coisa espetacular, uma coisa grandiosa. Todos os pecados da pessoa, Ele pega como se fosse uma esponja, e passa assim, ó, e eles desaparecem, e é como se nunca aquela pessoa tivesse pecado, porque Ele perdoa totalmente. Ele agora chama a pessoa de filho, e dá o direito dela de um dia poder morar nas mansões celestiais, os palácios de marfim, que o salmista fala, lá acho que é o 45 ou 49, não me lembro, não recordo aqui agora, Salmo 45 ou 49, então, servir a Jesus é uma coisa muito boa, e eu me arrependo de não ter servido antes, embora tenha um momento que Ele vai ver realmente, nós vamos sentir o toque dEle, e nós vamos tomar uma decisão. Glória a Deus. É isso que tipifica essa serpente sendo hasteada. Aquele povo era salvo da picada da serpente, ficava vivo, não morria. E quem olha para Jesus e recebe Ele, vive espiritualmente. Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem alguém nessa noite que quer Jesus como Salvador?